E aí, senhores, o que é tempus rege actum? O tempo rege o ato. É um princípio muito importante e ele atinge diretamente muito militares e pensionistas. E é por isso que eu estou trazendo ele aqui no canal nesse momento. Acompanha comigo até o final desse vídeo para não ficar com nenhuma informação pela metade. Bem-vindos de volta! E se você for novo por aqui, já se inscreve no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem, meus amigos, lembrando que no dia 30 de agosto vai começar uma série aqui de vídeos aqui no canal, tratando especificamente da Lei 3765, tratando de pensões militares, sempre cruzando com os novos dispositivos trazidos pela medida provisória 2215, pela Lei 13954 e agora, mais recentemente, pelo Decreto 10742. Vai ser uma atualização de ponta a ponta da Lei 3765, vamos falar de pensões e também vamos falar de fundo de saúde, porque esses dispositivos do fundo de saúde passaram a integrar a Lei 3765 desde a Lei 13954 e ao regulamentar a Lei 3765, o Decreto 10742 também tratou de fundo de saúde e não apenas de pensão militar. Já dei um pequeno spoiler aí e vamos acompanhar a partir do dia 30 aqui no canal. Sem esquecer que no dia 26 de agosto teremos a comandante Regiane Redon, lá da Marinha, que vai compartilhar conosco uma parte da sua experiência de quando ela atuou nos inativos e pensionistas da Marinha, que agora são chamados de veteranos e pensionistas, e ela vai estar aqui 26/8, às 20 horas, naquele quadro de entrevistas que nós criamos, é o Até 40 Minutos. No mesmo quadro, 2 semanas depois, no dia 9 de setembro, teremos a professora Alessandra Vanderlei, que vai tratar das diferenças entre o sistema de proteção dos militares e o regime próprio e o regime geral. Não perca nenhuma dessas duas entrevistas. Muito bem, meus amigos, o assunto hoje é tempus rege actum. O tempo rege o ato. É uma expressão em latim que diz isso. O tempo rege o ato. Quer dizer o quê? Que vale para aquela família, para aqueles militares, para aqueles pensionistas, para aqueles dependentes, a lei que estava valendo ao tempo do óbito daquele militar. Às vezes, esse princípio é afastado até mesmo pelo Poder Judiciário e não deveria. O correto e muito aceito no STJ, principalmente, é que o tempo rege o ato e não é a data do requerimento para a pensão militar e não é a data da reversão, não é a data do falecimento da viúva. O tempo rege o ato, se rege pela data do óbito do militar. É isso que está escrito na súmula 340 do STJ e agora, mais recentemente, pelo decreto 10742, isso veio por escrito no artigo 13, parágrafo 2º. Vamos ver aqui a súmula 340 e vamos ver aqui o artigo 13, parágrafo 2º. Ambos trazem o tempo rege o ato e nos diz que vale a lei ao tempo do óbito do militar. Vamos acompanhar aqui? Súmula 340 do STJ. A lei aplicável à concessão da pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Apesar de ser uma súmula aplicada inicialmente ao regime geral, aos servidores do regime próprio, nós temos aqui ela amplamente aplicada aos militares. Então, tanto é prova disso que o artigo 13, parágrafo 2º do decreto 10742 trouxe textualmente o mesmo texto da súmula. Vamos ver aqui? Decreto 10742 de 2021. Artigo 13. O direito à pensão nasce com o óbito do contribuinte. Parágrafo 2º. A lei aplicável à concessão da pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do instituidor. Bom,
para ilustrar isso aqui vale para tudo, tá? Vale para servidor, isso aqui vale para o INSS, isso aqui vale para os militares de carreira, isso aqui vale para os militares temporários, isso aqui também vale para os ex-combatentes. Eu vou colocar para vocês aqui um exemplo dos ex-combatentes, mas pensem que isso aqui também vale para todos os militares de carreira. Vamos lá. No caso dos ex-combatentes, nós temos ali uma lei bem antiga, que era a Lei 4242, que concedia pensão de segundo sargento. Veio a Constituição Federal de 88 e disse que a pensão poderia ser concedida de segundo tenente. Acontece que nem em 63 nós tínhamos um rol de quem era o destinatário dessas pensões, lá dizia herdeiros, e aqui nós temos beneficiários, mas não temos um rol de beneficiários trazido pelo artigo 53 do ADCT da Constituição Federal de 88. Então, lá atrás eram concedidas em 1963, 73, 83, antes da Constituição de 88, só existia a pensão de segundo sargento. Agora, se eu tenho um militar que faleceu depois de 88 e antes de 1990, eu já vou dizer o porquê disso, porque lá em 1990 nós temos uma lei que regulamentou o artigo 53 do ADCT e disse que as viúvas receberiam a pensão de segundo tenente e que as filhas poderiam receber a pensão de segundo tenente limitadas aos 21 anos, tá certo? Então nós temos aqui uma lei lá de 63 que falava segundo sargento. Depois nós temos a Constituição Federal de 88 que dizia segundo tenente. Ambas não havia um rol, não tinha uma lista e não tinha uma lei que o regulamentava. A gente usava a Lei 3765. Então, se nós pensarmos num óbito posterior a 5 de outubro de 88 de um ex-combatente, podemos pensar sim em filhas recebendo pensão de ex-combatente de segundo tenente. Eu não vou mentir para vocês, isso está cada vez mais difícil de se obter. O Poder Judiciário vem negando exaustivamente, mas tecnicamente o correto seria isso, porque nós usávamos desde 63 o rol da Lei 3765, chegamos em 88, aumentou para segundo tenente o valor dessa pensão e nós não tínhamos um rol, continuávamos usando então o rol da Lei 3765. Passou mais 2 anos, em 1990, aí sim, vem a regulamentação, viúvas recebem até o seu óbito e as filhas podem receber a pensão de segundo tenente somente até os 21 anos. Então é muito importante, nesse caso aqui, sabermos quando foi que o ex-combatente faleceu. Se ele faleceu próximo de 1963, antes de 88, teremos pensão de segundo sargento com o rol da Lei 3765. Se ele faleceu entre 88 e 90, teremos pensão de segundo tenente com o rol da 3765. Então, poucas pessoas que faleceram entre 88 e 90 poderiam ter suas filhas recebendo pensão de segundo tenente. Algumas delas foram concedidas lá atrás, próximos ali a 88, 89, 90, e depois esse entendimento foi mudando, mas tecnicamente é possível e é viável. Se a gente consegue extrair isso hoje do Poder Judiciário, que eu vou dizer tem uma posição mais moralista e tem uma posição mais política e menos técnica em relação a este tema, isso é outro problema. E aí, se ele faleceu pós 1990, as filhas vão estar mesmo limitadas aos 21 anos, a viúva vai poder receber até o óbito e as filhas vão acabar limitadas até os 21 anos, se ele faleceu depois do advento da Lei 8059. Então, assim, é muito importante nós sabermos exatamente a data do óbito, e eu sempre peço, sempre que eu vou conversar com alguém, fazer uma consulta, eu quero a certidão de óbito, que é da data daquele óbito, eu vou saber qual lei se aplica. Isso vale para a Lei 3765, vale para a medida provisória 2215. Se as alterações da medida provisória 2215 se aplicam àquele militar, se ele faleceu antes da medida provisória 2215, vai se aplicar a Lei 3765, independentemente se ele contribuiu ou não com 1,5%. Certamente ele não contribuía, exatamente porque o 1,5% foi criado pela medida provisória 2215. Então vou aplicar a lei lá de trás, independente se a viúva tenha falecido em 2000, 2005, se a filha faleceu mais para frente, se a reversão de uma filha para outra filha se deu agora em 2020, vai se aplicar a redação original se ele faleceu antes de 2000. Isso é
tempus regi actum. É um princípio que eu uso todo santo dia, desde que eu estava dentro da aeronáutica, depois agora fora da aeronáutica. A primeira coisa a saber quando o militar morreu, quando o ex-combatente morreu, quando o anistiado político morreu, para sabermos qual lei vai se aplicar a ele. Gostaram desse vídeo? Deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos para trazer para vocês e eu consigo entregar para vocês um conteúdo que vocês desejam assistir. Não vamos esquecer, gente, dia 30 de agosto teremos uma estreia de um quadro tratando de pensão militar, pegando quase que artigo por artigo a Lei 3765, e vamos comentá-la, vamos tratar dela e com as modificações trazidas pela medida provisória 2215, pela Lei 13954 e por agora esse decreto 10742, com a intenção de deixar vocês o mais atualizado possível. Lembrando, senhores, isso não é um curso voltado diretamente para advogados. Eu procuro sempre fazer essas explicações de forma clara, de forma simples, para que as pessoas que não são do direito, pensionistas, militares, possam entender com facilidade. E é assim que eu pretendo tocar essa série de vídeos. Muito importante, dia 26 de agosto, teremos a comandante Rejane Redon aqui no canal às 20 horas, compartilhando uma parte da sua experiência com inativos e pensionistas, agora com veteranos e pensionistas. Então não perca. E 2 semanas depois, dia 9 de setembro, teremos a professora Alessandra Vanderlei tratando das diferenças entre o sistema de proteção dos militares e o regime próprio e o regime geral. Também dia 9/9, às 20 horas. Não perca. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo, se inscreve no canal. Se inscreve no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça o meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.